Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Bom, gente, meu nome é Milena Borges, eu sou professora de redação e eu irei acompanhá-los nesse processo, nesse trajeto aí de sucesso que vai nos levar à aprovação do nosso tão sonhado cargo público. Vejam só, nós iremos nessa aula introdutória passar pelo edital. Eu tenho certeza que todos vocês leram, né? Mas ainda assim, eu vou confirmar isso e vou passar por alguns pontos aí que são muito importantes para nosso entendimento da redação, da gestão do tempo que nós temos. E nós iremos passar pelos critérios de correção da banca. Por quê? O nosso texto dissertativo argumentativo, agora, esse que nós iremos fazer para o concurso, não é um texto dissertativo argumentativo comum. Ele é um texto que vai ser escrito a partir de tudo aquilo que a banca deseja que eu cumpra, tá bom? Então, nós iremos trabalhar com todos esses critérios, com toda essa abordagem, desde a microestrutura do texto até a macro. Então, nós iremos aprender a escrever um texto do zero, tá bom? Do zero, dentro de tudo que é solicitado. Seguindo isso, é como receita, tá bom? Iremos obter o resultado desejado. Então, a gente vai seguir o passo a passo para que a gente tenha o resultado que desejamos, que é a nossa aprovação, a nossa totalidade de pontuação aí de 20 pontos. Perfeito? Então, vou começar o slide aqui e acompanhem comigo, pausem o vídeo, voltem, revejam, estudem, tá bom? E vamos obter um êxito aí, um sucesso no dia 4 de agosto. Perfeito? Vamos lá. Nós temos aqui, gente, ó. Primeiro, eu vou passar com vocês pelo edital da educação, que é da Banca Fundep, organizado pela Banca Fundep. Como eu disse, eu tenho certeza que vocês já leram, mas nós vamos ler agora interpretando essas questões, para que a gente consiga entender tudo que é necessário fazer, como será a nossa organização do tempo, a nossa rotina de estudos, tudo isso vai partir disso, dessa questão inicial, desse pontapé inicial, tá bom? Então, nós temos aí para o concurso da educação, um concurso que será regido por provas objetivas, ok? Redação, prática e títulos. A prova de redação terá caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível superior, ok? E nós teremos essa prova aí, a objetiva e a de redação, no dia 4 de agosto, ou seja, nós teremos aí um tempo suficiente para nos preparar e para estarmos aptos para esse grande dia. Essa prova será realizada em 2 turnos no município de Montes Claros, com duração de 3 horas de provas para o cargo de nível médio, ou seja, aquele que não vai ter redação, e 4 horas de prova para os cargos de nível superior. O que isso me diz? Eu terei 1 hora a mais para realizar a minha redação, ok? 1 hora a mais. Quem vai fazer nível médio fará ali 35 questões em 3 horas. Quem vai fazer nível superior vai fazer ali 4 horas de prova, que será dividido com 35 questões de múltipla escolha, mais uma redação. Perfeito? Então, nós teremos aí que fazer uma gestão, agora voltem aqui comigo, do tempo, ok? Então, inicialmente, é normal, é comum que a gente gaste um tempo maior para poder fazer a redação. Mas no decorrer do nosso curso, vocês vão usar o cronômetro e vão fazer redação dentro de um tempo cronometrado, para que vocês estejam aptos a isso no dia da prova, aptos a gerir o tempo a favor de vocês, ok? E aí nós vamos fazer essa redação, treinar um cronômetro, todas as etapas, rascunho, texto definitivo, passa-caneta, tudo certinho. Perfeito? Para que a gente chegue no dia correto, preparado e pronto para isso, ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, a gente ver. Quem que é a nossa banca, gente?
Fundep, organizadora do concurso da educação. Prova dia 4 de agosto, valor 20 pontos, perfeito? Mínimo 15 linhas, e aí nós não iremos trabalhar com o mínimo. Veja só, o mínimo é o mínimo, ok? Nós iremos trabalhar com o máximo. O mínimo não vai te aprovar. Então, não é possível desenvolver um texto com consistência argumentativa, um texto dissertativo argumentativo em 15 linhas. Então, isso aqui é o mínimo para a sua redação ser corrigida, mas nós iremos trabalhar com o máximo, que é 30 linhas. O nosso projeto de texto, a nossa estrutura de texto vai contemplar ali entre 28 e 29 linhas, ok? A redação da sua aprovação vai ter essa média de quantidade aí. Ó, perfeito? Letra legível, ou seja, é necessário que o corretor compreenda o que você escreveu. E aí, vejam só, eu já trabalhei dos dois lados. Aqui, como professora de redação para concursos, para vários concursos, e do lado de lá, como corretora, tá bom? Das provas que vocês fazem, corretora de vestibular, corretora de grandes concursos públicos e organizadora. Então, vou falar com vocês da minha experiência em relação a isso. Veja só, quem corrige o texto de vocês são seres humanos, não são máquinas. E aí, o que eu digo para os meus alunos é: quanto mais você facilitar a vida de quem está corrigindo o seu texto, melhor para você. Em que sentido facilitar? Se você entrega um texto, está muito difícil de compreender, ok? Aquele corretor precisa ler o seu texto 3, 4 vezes, porque ele não está entendendo a sua letra, porque ele não está entendendo o seu parágrafo, porque não está localizando a sua tese. O que acontece em uma quarta leitura, uma terceira leitura? Ele vai encontrar erros, ok? Ele vai ler esse texto procurando esses problemas, porque o texto não está claro, não está objetivo, ok? Então, nós vamos procurar apresentar um texto organizado, um texto com a letra legível, um texto claro, um texto coeso, um texto coerente, um texto em que ele precise sim, porque é comum uma releitura, tá? Ele vai sim fazer uma releitura, mas ele vai fazer para confirmar a clareza e a sua argumentação, não para encontrar problemas. Perfeito? Então, nós vamos trabalhar com essa legibilidade, com essa organização, com essa clareza textual. Ótimo. E aí, voltem comigo aqui, ó. Eu coloquei porque está no edital, mas nós também não iremos trabalhar com isso. O mínimo para ser aprovado, para ter sua redação corrigida, é 12 pontos. Obviamente que nós, aqui, vocês, alunos do curso do Roberto, irão alcançar os 20 pontos. Perfeito? Professora, mas é muito. Não é muito. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar criteriosamente cada parte do texto. E nós iremos trabalhar cada parte do texto pensada para alcançar os critérios que são avaliados pela banca. Quais são esses critérios? Vejam só aqui na tela. Esses aqui. Então, quando a gente trabalha a construção textual a partir de cada um desses critérios aqui, o nosso mínimo, o que nós almejamos é a nota máxima, ou uma nota muito próxima dela. Fiquem tranquilos, porque tudo isso será construído passo a passo, comigo, com vocês, com dedicação, com escrita semanal, tá? E aí, redação é como andar de bicicleta. Você não aprende a fazer apenas com a aula teórica. Você aprende a fazer fazendo, praticando, ok? Não adianta dizer o que tem que ser feito. Você tem que fazer, você tem que colocar a mão na massa. Então, separa aí na sua agenda um tempinho para escrever uma redação por semana. Perfeito? Então, vamos voltar lá nos critérios de correção da Fundep, essa aula, e vocês vão ver que é muito importante que a gente entenda todos eles, é muito importante que vocês façam uma autoanálise da redação de vocês ao término, para poder ver se isso está sendo contemplado, para ver os pontos que precisam ser melhorados, para que a gente trilhe esse caminho de forma muito produtiva. Perfeito? Vamos lá.
Veja só, gente, aqui eu tenho 5 critérios de correção da banca, com a totalidade do ponto de cada um, da pontuação de cada um, e a quantidade que será descontada por cada desvio. O primeiro critério desse aqui é a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí, é muito interessante porque a Fundeb especifica o que quer dizer isso aqui, ó. Pontuação, ortografia, morfossintaxe, apresentação, ou seja, legibilidade. O que é essa legibilidade? Aquilo que eu falei com vocês agora há pouco, tá bom? É um texto organizado. A apresentação não quer dizer um texto com a letra impecável, mas é um texto organizado, bonito, tá? Assim, esteticamente apresentável. E aí, essa apresentação também inclui o respeito às margens e indicação de parágrafos. O que é isso? Você vai deixar ali um espaço de 2 centímetros para o primeiro parágrafo, de 5 para o segundo, de 3 para o terceiro, de 8 para o quarto? Obviamente que não. Você precisa seguir uma regra. Se você deixou 2 centímetros para o primeiro parágrafo, 2 para o segundo, 2 para o terceiro, 2 para o quarto, 2 para o quinto. Isso aí vai trazer uma organização textual para você. Tá bom? Esse critério, ele é avaliado em 4 pontos, tanto a modalidade escrita formal da língua, quanto a apresentação, quanto a legibilidade, o respeito às margens, a indicação de parágrafos, e cada erro, cada incongruência aí é descontado 0,25, ok? Então, vem aqui comigo para explicar isso para vocês. Vamos manter essa organização estrutural do nosso texto. E como que nós iremos fazer isso? Desde a nossa primeira redação escrita, tá? Semanalmente, vocês vão procurar fazer uma redação apresentável, ok? Estruturada, organizada. Então, respeitem as margens, tudo que é escrito pós-margem não é corrigido, não é considerado, e além de ser desconsiderado, penaliza a sua nota, porque aquilo que está para fora não é contado, é cortado. Ou seja, prejudica o sentido daquilo que está escrito dentro da margem, ok? Vamos agora para o próximo critério de correção e observem comigo aqui. Seleção vocabular. O que seria seleção vocabular? Precisão vocabular e adequação à situação linguística. Gente, isso aqui não é escrever palavras difíceis, palavras que a gente nem mesmo sabe o significado, que nós não utilizamos na nossa forma de escrita. Isso aqui é utilizar palavras adequadas à situação linguística. Qual que é a nossa situação linguística? Nós estamos fazendo um texto para um concurso, um texto dissertativo argumentativo para um concurso público. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso dar a linguagem formal. Eu não vou escrever ali da forma que eu falo. Perfeito? Então, eu vou fazer uma releitura. Se esse texto estiver próximo da minha oralidade, está errado. Ok? A linguagem escrita não acompanha a linguagem falada. Então, se você utiliza na sua redação muitas formas que você usa no seu dia a dia, precisamos reformular. Ok? Precisamos construir períodos mais complexos, mais longos, mais desenvolvidos, que demonstram essa formalidade e essa ausência de oralidade. Isso aqui, é avaliado com 3 pontos. E cada desvio, cada marca de oralidade, cada erro de inadequação vocabular, palavra que não deveria ser utilizada na linguagem escrita, pode ser descontado meio ponto. Vocês estão vendo que aqui ela já pesa, a banca já pesa a mão mais um pouquinho. Perfeito? Agora nós vamos para o terceiro critério de correção. Qual que é? Observem só. Mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quando eu digo mecanismos linguísticos, eu penso em coesão textual. O que seria essa coesão textual? Conectivos, ok? Só que a banca especifica aqui, necessários para a construção da argumentação, coesão e coerência, conexão e relação lógica entre as ideias, assim como distribuição
entre as partes do texto. Então, vejam só, vou explicar para vocês esse aqui. O uso de conectivos, ele tem que ser feito de forma estratégica. A banca deixa isso aqui claro. Vou citar um exemplo para vocês. Cai um tema lá sobre a importância da leitura na sociedade atual, certo? E aí, eu vou falar dessa importância, o tema já traz a necessidade de abordar a importância, mas, por ser um texto dissertativo argumentativo, eu também preciso problematizar. Essa leitura, ela tem feito parte do cotidiano da sociedade? As pessoas têm desenvolvido o hábito de leitura? Opa, não muito. Então, eu abordo ali na minha tese de forma geral, eu cito ali na minha introdução de forma geral a importância da leitura e os desafios que a sociedade tem enfrentado para desenvolver esse hábito tão importante, ok? Eu vou falar no meu desenvolvimento 1 da importância dos pontos positivos que a leitura traz. No meu desenvolvimento 2, eu vou falar dos obstáculos que a sociedade enfrenta para poder desenvolver esse hábito, ok? Quais são os obstáculos? Quais são os desafios? Como que a gente pode fazer para poder aprimorar e ter o hábito da leitura presente na vida de uma sociedade, ok? Vejam só, eu falei, vou voltar aqui no slide para vocês acompanharem. Eu falei de importância, ok? E falei de desafios. A importância eu vou falar no meu desenvolvimento 1. Os desafios eu vou falar no meu desenvolvimento 2, ok? Qual que é a relação entre importância e desafio? Importância é uma questão positiva. Desafio, eu vejo ali um obstáculo. O obstáculo é negativo. Se eu vou falar no meu desenvolvimento 1 da importância, no meu desenvolvimento 2 dos desafios, vocês concordam que são coisas opostas? Ou seja, o conectivo que vai iniciar o meu desenvolvimento 2 precisa ser um conectivo que demonstra essa oposição. Um conectivo de oposição. Contudo, entretanto, a sociedade atual tem enfrentado desafios no que tange ao desenvolvimento da leitura ou do hábito de ler. Perfeito? Então, é isso aqui que a banca avalia como mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eles precisam fazer parte da construção textual. Perfeito? 3 pontinhos e cada desvio meio pontinho, ok? Vamos para o próximo, que é muito importante também, que é compreensão da proposta de redação e desenvolvimento do tema proposto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Vejam só, aqui eu tenho 2 questões, olha aí, ligada pelo E. Eu tenho 2 pontos que são avaliados. Quais são esses 2 pontos? Primeiro, compreensão da proposta de redação, ok? Eu preciso abordar dentro do meu texto todas as palavras-chave trazidas pela frase temática. Então, exemplo, se a frase temática traz assim, a desvalorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher na sociedade brasileira. Eu não posso desenvolver um texto falando sobre a desvalorização do trabalho da mulher na sociedade brasileira. Porque não é de qualquer trabalho, é do trabalho de cuidador, tá bom? Então, eu preciso usar essa palavra dentro do meu texto, porque senão eu vou abordar apenas o assunto, de modo geral, não o tema trazido pela banca. Isso chama-se tangenciamento, ok? E textos tangentes, eles são avaliados em critérios muito baixos de correção. Como que eu faço isso? Vou grifar todas as palavras-chave da minha frase temática e vou conferir se eu estou utilizando todas essas palavras no meu desenvolvimento, na minha redação, tá bom? Na minha introdução, no meu desenvolvimento, na minha conclusão. Então, fiquem tranquilos que isso também nós iremos aprender, tá? Nós iremos treinar. No decorrer do nosso curso, vocês vão observar que
Isso é a primeira coisa que eu faço com todos vocês, para evitar esse erro que é muito comum, tá bom? A gente acha que está falando do tema, mas a gente está falando só do assunto, não está falando do tema de modo completo, não está fazendo essa abordagem completa. Esse é o primeiro critério avaliado aqui, ó, compreensão da proposta de redação, ok? E desenvolvimento do tema proposto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que é isso, gente? Eu preciso fazer um texto dissertativo argumentativo. Eu preciso ter tese, eu preciso ter argumentos que defendam esse texto. Eu não posso simplesmente usar narração em um parágrafo inteiro, usar a descrição em um parágrafo inteiro, ok? Eu preciso de argumento, eu preciso de posicionamento do autor aí. Então, é isso que configura a argumentação. Como que o texto dissertativo argumentativo tem que ter? Tese. A tese precisa estar em evidência, lá na introdução, no parágrafo da introdução. Depois, eu preciso ter argumentos que defendam essa tese. E vejam só, eu posso utilizar narração ou descrição para poder fundamentar minha tese? Posso. Nesse tema, que eu utilizei como exemplo, né, dessa aula, a importância da leitura na sociedade atual, eu posso, por exemplo, citar, explicar a importância ou o que o Paulo Freire diz nesse campo aí da educação, da importância da leitura, ok? O Paulo Freire é um autor que diz respeito, que é pertinente a esse eixo temático da educação. Mas, se eu fico um parágrafo inteiro falando quem foi Paulo Freire e o que ele diz sobre educação, eu não estou argumentando. Eu preciso usar o Paulo Freire como ilustração da importância disso, mas eu preciso me posicionar neste parágrafo também. Eu preciso apresentar exemplos práticos, eu preciso fazer uma relação com a sociedade. O parágrafo não pode ser essencialmente narrativo ou descritivo. E se isso acontecer, o que acontece? A banca vai descontar 2,5 pontos por cada parte textual que se valer prioritariamente da narração da descrição. Por quê? Porque nós não estamos avaliando, essa parte não está demonstrando uma argumentação, mas sim um outro tipo textual. Perfeito? Então, nós vamos garantir que em todas essas partes do texto tem argumentação. E não se preocupe em relação a isso, porque a nossa estrutura textual é pensada para ficar evidente em todas as partes do texto, em todos os parágrafos, a presença da argumentação. Nós começamos o parágrafo já com o nosso posicionamento, tá bom? Esse critério vale aqui, ó, 5 pontos. E cada erro desconta-se 2,5, ok? Vamos passar para o próximo critério de correção. E último. Gente, vamos lá. Nosso último critério de correção é nada mais, nada menos que a argumentação. E aí, eu dou um nome para isso aqui, que chama-se consistência argumentativa. Quanto mais consistente o seu texto tiver, melhor. Perfeito? O que é essa consistência argumentativa? Vejam só, ó, seleção, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Apresentação clara da tese, e aí a nossa estrutura textual já é pensada nisso aqui, a nossa tese fica em evidência lá no parágrafo da introdução, porque daí a gente tem espaço, tem tempo suficiente para defender essa tese no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e retomá-la na conclusão. Seleção de argumentos que sustentam, tá? Encadeamento lógico das ideias sem repetições ou saltos temáticos. O encadeamento lógico das ideias, a banca está reafirmando aqui aquela questão que ela descreve no coesão textual, no critério de coesão. O encadeamento tem que ser lógico. Eu não posso usar, por exemplo, em um texto que eu falei da importância em um parágrafo e que eu falei do desafio em outro, um conectivo que não tem nada a ver, que não demonstra essa oposição do que é importante e do que é desafio, entendeu? Esse encadeamento, ele tem que ser lógico, ele tem que ser coerente,
uso de conectivo ele tem que ser adequado ao projeto textual que foi pensado anteriormente. Perfeito? E aí nós temos aqui também, olha, sem repetições, então nós também não vamos ficar repetindo palavras e nem repetindo conectivos o tempo todo, ok? E para isso eu tenho uma lista de conectivos de todos os sentidos para que vocês usem de forma variada. E para as palavras nós podemos também treinar, fazer previamente um vocabulário de sinônimos daquelas palavras-chave. Não falei que a gente precisa abordar as palavras-chave da frase temática dentro de um texto? Então, nós podemos ali puxar a setinha e pensar em sinônimos que eu posso utilizar dentro do texto para poder evitar essa repetição, tá bom? Tudo tem um jeito, tudo tem uma estratégia e vai dar certo. Sem saltos temáticos. O que é salto temático? Eu estou falando de A e de repente eu vou falar de B. Não posso. Então, se eu estou falando de A, eu tenho que fundamentar A, eu tenho que explicar A, para depois, em um outro momento textual, incluir uma nova informação, que também será fundamentada, que também será explicada e exemplificada, tá bom? Nós não teremos saltos temáticos, nós não vamos falar de uma coisa e de repente passar para outro assunto que não tem nada a ver, ok? Que mais? Congruência entre as informações do texto e do mundo real. Gente, todo tema de vestibular, concurso público, todo tema aí de bancas, né, que organizam esses grandes processos, eles sempre trazem uma pauta social, uma questão que existe na sociedade, que é um problema social, que é uma pedra no sapato da sociedade, que retrata a minoria, retrata a exclusão de um grupo, a ausência de cidadania, a ausência de direitos. E aí, eu preciso trazer isso para a prática, tá? E como que eu vou fazer isso? Congruência entre as informações do texto com o mundo real, citando exemplos, demonstrando exemplos práticos. Obviamente que esses exemplos, eles devem ser trazidos de modo impessoal. Você não vai falar o que aconteceu com você não vai falar o que aconteceu com o seu vizinho. Você vai falar que é comum que na sociedade ocorram situações que ilustram tal descaso, tal problema, tal situação, tá bom? E aí, se é um exemplo conhecido, um exemplo de senso comum, você pode citar, tá bom? Isso, e a gente precisa atender todos esses critérios de correção aqui para que a gente tenha esse total, volta para o slide, para que a gente tenha esse total aqui na nossa redação. A argumentação também vale 5 pontos, ok? E cada erro dela, cada parágrafo ali essencialmente narrativo ou descritivo, ou uma tese que não está em evidência, é descontado 2,5. Então, vejam só nessa parte aqui, ó, de argumentação, de compreensão do tema, eu tenho 10 pontos. E aí, o desconto aqui, a penalização que é maior, perfeito? Nessa parte aqui, ó, que é norma padrão, seleção vocabular, coerência, coesão, eu tenho mais 10 pontos, ok? O que totaliza os nossos tão sonhados 20 pontos, tá bom? Vai dar tudo certo. As nossas aulas estão pensadas a partir dessa grade aqui. Em uma próxima aula eu trarei agora os critérios de correção da banca que organizará o concurso da administração, que são muito semelhantes, mas eu trarei para vocês também, para que a gente avalie e analise cada um. Quem vai fazer os 2 concursos, nós podemos sim seguir com a mesma aula, porque nós temos aí uma estrutura bem semelhante, mas ainda assim eu vou passar pela Cotec também, para que vocês entendam como que a banca trata essa questão aí dos critérios aqui na Fundep, bem claro, cada critério, cada penalização, tudo que será descontado de você. E a Cotec também traz isso aqui, só que de uma forma mais geral, tá bom? Fiquem na paz,
bons estudos e até a próxima aula. Um beijo.